Excelente dia, bravos e bravas. Pediram exercício de potência, eu trouxe exercício de potência. Então, mais um exercício de potência em ação com vocês. Eis aqui um exercício muito tranquilo de potência que a gente, sinceramente, vai usar uma propriedade, nada mais do que isso, uma propriedade de potência para resolver esse exercício. Veja lá, lembrando que quero que você não fique só assistindo a resolução do exercício. Pausa o vídeo agora, copia isso no seu caderno e vai tentar fazer, vai tentar pensar em alguma coisa. O aluno normalmente tem o costume ruim de olhar, achar bizarro e falar, ah, não sei fazer. Então vai ficar menos 2K, menos com menos, mais 1. Beleza? Então, eu distribuí o sinal. Muito bem, e aqui no próximo eu não preciso fazer mais nada. Então, vou colocar aqui mais um igual e vou repetir este. Então, ele aqui novamente. Bom, e agora? O que que eu vou mudar, né, de um para o outro? Veja o seguinte, lembra que uma das propriedades de potência vou até colocar aqui do lado, ó. Quando eu tenho um A elevado a B multiplicado por um A elevado a C, eu posso escrever isso como um A, eu repito a base e somo os expoentes. Bom, a, a volta é igual. Se eu tenho uma base com expoentes somados, eu posso escrever como uma multiplicação de bases elevado a esses expoentes, ok? Então, é o que acontece aqui, ó. Eu tenho uma base e eu tenho uma subtração aqui, né, de expoentes. Então, vamos abrir isso. Eu tenho um 2 elevado a menos 2K e um 2 elevado a menos 1. Então, vamos arrumar isso. Então, aqui é um 2 elevado a menos 2K multiplicado por um 2 elevado a menos 1. Feito? Agora o próximo. Eu tenho o 2, que é a base, elevado, aqui, ó, a uma soma de expoentes, 2 elevado a menos 2K e 2 elevado a 1. Então, vamos arrumar isso. 2 elevado a menos 2K, que multiplica 2 elevado a 1. E pronto, o último, 2 elevado a menos 2K, pode deixar desse jeito mesmo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O que me interessa agora? Me interessa isso daqui, ó. Eu tenho um elemento comum, um elemento comum em todos os termos. Este daqui. Aqui, ó, meu elemento comum. 2 elevado a menos 2K. Eu tenho uma expressão com 3 termos, e nos 3 termos, o 2 elevado a menos 2K repete. Então, eu posso colocar ele em evidência. Vou colocar ele aqui em evidência. Abro parênteses. E aí eu te pergunto, se eu coloquei ele em evidência, o que que sobrou da primeira parcela? E é sempre assim que você precisa pensar, né?
Vou mudar de cor aqui. Se eu coloquei ele em evidência, e quando eu coloco ele em evidência, é como se eu tirasse dos três termos, pus ali em evidência. Então, o que sobra do primeiro termo? Sobra 2 elevado a menos 1. Então, é isso que eu vou colocar aqui. 2 elevado a menos 1. E o que sobra do segundo termo? Do segundo termo, sobra o 2 elevado a 1, só que só não esquece que tinha um sinal de menos aqui, né? O sinal de menos continua. Então, aqui, um menos. 2 elevado à primeira, 2, né? Então, 2. E depois, o que sobra do terceiro termo? Não, sobra nada. Muitos alunos falam assim, ó, Sobra zero. ué, se fosse zero, aqui ia estar multiplicando um zero. Não tem zero nenhum multiplicando aí. Se fosse zero, não seria 2 elevado a menos k, seria zero. Então, não tem zero nenhum aí. Eu tenho aqui o número 1 que multiplica. Quando eu coloco ele em evidência, sobra 1. Porque ele vezes 1 é ele mesmo. Então, toma cuidado. Então, tem 1 aí, né? Então, sobrou 1. Então, eu vou colocar aqui. É 1 mais 1. Pronto. Olha só. Dentro do parênteses, eu tenho 2 elevado a menos 1. Menti para vocês, hein? Vou usar mais uma propriedade aqui. Vou colocar aqui de cor vermelha. Toda vez que eu tenho uma base elevado a um expoente negativo, então eu tenho aqui ó, uma base elevado a um expoente negativo, a base, em geral, ela está no numerador, né? E se ela está no numerador, eu tenho 1 no denominador, se não tiver ninguém, tenho 1. Então, eu posso inverter numerador e denominador, e aí eu inverto o sinal do expoente. Então, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado à primeira, né? Porque tem o 1 aqui ó, no denominador, eu inverto. Rapaz, apareceu um negócio aqui. Eu inverto numerador e denominador para mudar o sinal do expoente. Então, tá. Então, o 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. E menos 2 mais 1 é menos 1, né? Menos 1. Pronto. Agora é só fazer essa conta. O que eu vou fazer aqui do lado? Não vou tirar ela daqui, vou fazer para cá, ó. Vou fazer aqui, ó. Bem rapidinho, né? Lembra aquela nossa conversa? Se você não sabe fazer soma de fração, você precisa correr atrás disso urgente, tá? Então, aqui vai dar 1 menos 2 sobre 2, e isso aqui vai dar menos meio. Então, agora eu vou ter que apagar. Então, deixa eu apagar para eu continuar a conta aqui, ó. Estela, essa conta não termina nunca? É, a gente explicando demora mais, né? Mas é uma conta simples de fazer. Vou parar aqui. Agora eu vou fazer na mão, tá? Esse finzinho. Então, eu tenho um 2 elevado a menos 2k multiplicado por menos meio. Ok? Então, tá. Eu vou, então... Bom, se eles estão multiplicados, mais com menos é menos. Então, menos 2 elevado a 2k. O 2 multiplica 1, dá 2k. E esse 2 está no denominador. Esse 2 aqui, ó, ele está no denominador. E, de novo, propriedade de potência, né? Só que agora a propriedade é outra. Eu tenho a propriedade da multiplicação de bases e tenho a propriedade da divisão de bases, né? Quando eu tenho um A elevado a B sobre A elevado a C, isso é a mesma coisa aqui. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, olha só,
Eu tenho a mesma base aqui, base 2, base 2. Eu tenho a base 2 elevado a menos 2k e uma base 2 elevado a 1. Então, menos 2 elevado a menos 2k menos 1. Porque quando eu tenho divisão de base, eu conservo a base, repito a base e subtraio os expoentes. Então, a minha resposta é menos 2 elevado a menos 2k menos 1. E alternativa C. Conseguimos terminar mais uma e eu estou muito feliz com isso. Não esquece de compartilhar isso com os seus amigos. Lembra do que eu falei? Quanto mais gente inteligente tiver do seu lado, melhor para você. Isso te ajuda. Pessoas inteligentes te ajudam a ficar mais inteligente, tá bom? A desenvolver mais todas as suas habilidades. Curte, compartilha, manda para os amigos. Se não gostou, aquele esquema lá, manda para o inimigo também, porque aí disseminar conhecimento não faz mal para ninguém, ok? Queridos, um beijo e até a próxima Potência em Ação. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amo fazer isso.